já se cumpriram no passado. Existe, eu de vez em quando vejo aí sites fortes aí, parece que não, mas tem gente que crê nisso, né? Então eles entendem lá profecias de Mateus 24, muitas outras, como já tendo seu cumprimento na época do Império Romano, né? Então são esse pessoal que crê que já se cumpriu. Muitas coisas que estavam profetizadas escatologicamente, eles são preteristas, creem que ficou no passado. Eles creem que quando houve por exemplo, a invasão do general Tito por Roma, em Jerusalém, no ano 70, ali já cumpriu um punhado de profecia. Tá? Eles falam, isso já aconteceu. Eles creem nas profecias, mas creem que a maioria já se cumpriu. A futurista é o inverso. Ela aponta todas elas para o futuro. O nome já fala, ela é futurista. Ela seria até uma linha até interessante. O problema dessa linha é que nela também está a chamada escatologia de reportagem, que é o que é muito comum a gente ver. Escatologia de reportagem. É aquela pessoa que toda notícia que aparece, ele já quer associar com alguma coisa do Apocalipse e tal, de alguma coisa. Ah, moça, viu? Não, está cumprindo. Meu Deus do céu, Israel invadiu Gaza. Não, a Rússia invadiu a Ucrânia. É isso aqui, é o Gog e Magog. Chegou o Gog e Magog. É a pessoa que ele fica doido. Tem pessoas que ficam paranoicas com esse negócio. Que toda notícia ele fala, é agora. Já está acontecendo. Eles estão aí. E isso é forte no nosso meio, né? Então, como a gente está, por exemplo, nos dias atuais, a gente está vendo lá um conflito que já dura mais de 2 anos entre Rússia e Ucrânia. Estamos vendo já há 1 ano um conflito lá iniciado lá na Gaza, Palestina, agora envolvendo Irã também, né? Então, aí o pessoal já começa, quem que é o Gog? Quem que é o Magog? Né? O Ezequiel 38 lá, aquelas nações lá, quem é aquelas? Put? Quem é a Put? Quem é a Pérsia? Quem é isso? Aí tem pessoas ficando, né? Paranoico. E existe a escola paralelismo, né? Aquela que tenta fazer um paralelo, por isso paralelismo, entre, né, o que já foi, o que está acontecendo, o que vai acontecer, ela faz um paralelo. Ela é a mais sóbria de todas, porque ela tenta fazer um paralelo, não embarca ou tudo no passado ou tudo no futuro. Porque tem coisas que realmente já aconteceu, tem coisas que está acontecendo, tem coisas que vão acontecer. E a gente tem que ter prudência nisso aí. Então já teve muita gente que embarca em muitas... Nesses 2000 anos de cristianismo já surgiu coisa demais da conta. 2000 anos de história de cristianismo. Muita coisa. Quando foi para dar o ano 1000, o ano 999 para o ano 1000, na época da Idade Média, quando a Igreja Católica que reinava absoluta, uma loucura. De 99 para 2000. Naquela época também teve. Então o pessoal falava, é o fim do mundo. Eles falava a volta de Jesus, falava o fim do mundo. E aí aconteceu que não aconteceu nada. O Jerônimo Savonarola, que era um pré-reformador, ele também saía, ali é o anticristo e tal, né? Para ele o anticristo era o Papa, né? Da época dele. Candidato a anticristo, nesses 2000 anos já teve muito. Muita gente já foi. Os papas, quase todos, eram candidato a anticristo. Teve uma época que todo presidente dos Estados Unidos que surgia era o anticristo. Agora esse Reagan aí, o Reagan, não, posso somar as letras dele, 6, é ele. Né? Aí, o Bill Clinton. Agora é Trump. Era uma loucura. Todo presidente que surgia nos Estados Unidos, todo presidente que surgia na ex-União Soviética, era na época, né, da Guerra Fria. Então,
pessoal ficava... É a escatologia da reportagem, né? Em 1992 foi lançada a moeda do euro. Ah, e pronto. Agora, agora. É o Império Romano que está sendo reunificado. Esse euro aí, é o Império Romano que está renascendo das cinzas. Agora é a volta de Jesus mesmo. Agora vai surgir o anticristo aí. 1992, 93. Isso foi muito forte. Na década de 80, surgiu os códigos de barra nos produtos. Meu Deus. Não, o povo faltou enlouquecer na época. Ah, irmãos, eu lembro, né? Agora, olha lá. O Imalgo, ele era o líder da Chamada da Meia-Noite, né? É uma organização, né, que tem no mundo inteiro e a sede é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles editam 2 revistas, muita gente. Eu já fui assinante, parei de ser, mas eu tenho uma época assinava. Chamada da Meia-Noite e Notícias de Israel. É o pessoal. E o Imalgo, ele já faleceu tem muito tempo. E o Imalgo lançou na década de 80 um livro, né, O Controle Total. E na capa do livro era um código de barra. Que era o código de barra que estava saindo. Na hora e tal. Tentava fazer aquelas compras com jeitinho que pode. O pessoal tentava ficar quebrando cabeça com os números, ver se dava o número da besta. Não foi nada, não. Então foi o código de barra, foi ao surgimento da União Europeia, que foi uma paranoia tremenda, a Guerra do Golfo, em 1991, quando o Iraque, Saddam Hussein invadiu o Kuwait, e os Estados Unidos entrou. Era uma loucura aquela época. 1990, 91. Saddam Hussein, esse homem é o anticristo. É o Saddam mesmo. Na época da guerra Irã-Iraque, tinha o Ayatollah Khomeini, ele também foi candidato a anticristo. Teve um livro, lá em 1997, 98, já mais próximo da gente, coisa de 27 anos atrás, 26, o Tim LaHaye, aqui, pronuncia Tim LaHaye, mas ele é famoso, né? Mas, na verdade, escreve como se fosse Tim LaHaye, né? Esse aqui... Quem já leu o livro dele? Hã? Ele começou a vida ministerial dele, né, escrevendo livros para casais. O mais famoso dele, da década de 80, ajudou, inclusive, muitos casais. O Ato Conjugal. Né? Então, ele era mais envolvia mais na psicologia de casais, de ajuda a casais. Ele, a esposa dele. Aí ele também entrou na área de psicologia cristã. Não sei quantos já leram. Ele escreveu Os 4 Temperamentos, Os Temperamentos Transformados. É um livro famoso, né, em que ele fala que todo mundo tem 4 temperamentos e tal, né? Então, ele ficava muito nessa área. Até que nos anos 90 ele muda e vai para a área escatológica. E aí ele lança os famosos livros, uma série, Deixados para Trás. É o que vendeu milhões, tornou best-seller no mundo inteiro, depois virou filme, virou série, virou uma loucura. Ele, né? Tim LaHaye. Só que o Tim LaHaye escreveu um livro em 97, 98, eu tenho esse livro. Estamos nos últimos dias, uma coisa assim. E aí, capa azul, olha só, ele falava o seguinte, isso em 97, Saddam Hussein era vivo. Ainda não tinha, Estados Unidos não tinha feito aquela primeira invasão, até o primeiro ataque lá com Bush pai, lá libertando o Kuwait. Mas Saddam Hussein tinha muito mistério sobre ele. Então ele escreveu um livro e falou, olha, o Iraque e a Babilônia antiga. Até aí tudo bem, que realmente a região ali da Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque. Onde ficava a Síria, depois Babilônia. E o Saddam Hussein, eu acho que ele é o anticristo. Aí falava assim, ó, ele está reconstruindo a cidade da Babilônia, secretamente. Ele falou, ele afirma isso no livro. Em 2003, o Bush filho
invade o Iraque, depois de invadir o Afeganistão, eles matam Saddam Hussein e vasculha, destrói o Iraque quase todo, e lá o mundo inteiro viu que não tinha nenhuma Babilônia reconstruída. Ou tinha lá reinador na maionese. Mas ele não foi o único, né? Foi muita gente. Os livros dele, aí o pessoal fica lá, oh, tal, né? Então, a escatologia de reportagem sempre houve, né? Quando foi para 1999? Pô, ano 2000, sim, teve a paranoia, o bug do milênio, agora 2000. E sempre o pessoal, com Israel, então, aí a confusão é grande. E quando Israel se tornou Estado em 1948, surgiu grupos teológicos, né, dispensacionalistas, né, e alguns do chamado avivamento, o tempo seródio. Teve isso aí. Eles falavam o seguinte, que tinha a questão das primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então, as últimas chuvas, a chuva seródia. Estava acontecendo agora que Israel estava voltando, a figueira está florescendo, né? E aí foi uma loucura também, né? Então, toda a guerra que tinha... Quando Israel se tornou nação em 1948, ele já se tornou nação enfrentando uma guerra com as nações vizinhas, que não queriam. 8 anos depois, em 1956, outra guerra, a guerra pelo Canal de Suez. 1967, a mais famosa delas, a Guerra dos 6 Dias, né? Quando ele enfrentou 4 nações lá, e ganhou. 1973, outra guerra famosa, a Guerra de Yom Kippur, ou Yom Kippur, que o Egito atacou Israel assim, no dia do perdão, né? E aí Israel foi pego de surpresa, mas conseguiu retaliar. As nações árabes, então, que comandavam a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, em retaliação ao apoio de muitas nações a Israel, levanta o preço do petróleo e dá uma crise mundial, a crise do petróleo, dos anos 70 e 80, por causa dessa guerra. Aí depois houve outras guerras, depois Israel invadiu o Líbano, ele bombardeou, quando o Saddam Hussein ameaçou fazer usinas nucleares, foram lá bombardearam, e vem estando aí, né, nas manchetes direto nas guerras. E toda vez que aparece Israel, o pessoal fica ouriçado. Aí surge pastores já pregando, e surgem umas irmãs profetizando e tal, e vira aquele negócio. Essa é a escatologia de reportagem. Agora você pensa bem, imagina quem viveu na época, no ano, está lendo História Eclesiástica, né? Foi escrito 300 anos depois de Cristo. 100 anos depois dele, no ano 400 e pouco, surgiu Átila o Huno, que era um bárbaro. O Império Romano tinha se dividido em 2, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Átila, que tem até filme, você vê sobre ele, o Átila, ele era terrível, ele montou um exército formidável e invadiu os 2 impérios. Ele era chamado Flagelo de Deus. O povo, na época, já pensou que era o apocalipse que estava acontecendo, que era a besta que tinha chegado. Era o Átila o Huno. Depois teve o Gengis Khan, na Idade Média, que dominou um império enorme, um mongol, né? Império Mongol. Aí depois veio os árabes otomanos, que tomam Constantinopla em 1453. E fizeram um império enorme também, o povo pensava. Quando Napoleão Bonaparte surgiu na França, no século XVIII, o povo já pensou, é o anticristo. Ele dominando o mundo inteiro, na Europa inteira, Napoleão Bonaparte. É o anticristo. A história da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Os Testemunhos de Jeová, o líder dos Testemunhos de Jeová, o fundador, Charles Sturgeon Russell, o Testemunho de Jeová é uma seita, não tem 200 anos, né? Surgiu em 1879, Sociedade Torre de Vigia. O Russell era um camarada, foi criado na igreja presbiteriana, depois ele passou para Adventista, que a Adventista estava surgindo naquela época, e depois
ele tinha medo do inferno. E aí ele criou uma religião que não tem inferno. Simples, né? Não tem inferno. O inferno é a sepultura, é o Sheol. E ele inventou de entrar na área de escatologia também. E ele profetizou que em 1914 ia começar um reino de paz, um milênio na Terra. 1914. Mas ele foi tão infeliz, mas tão infeliz na profecia dele, que em 1914, em vez de começar o milênio, foi a Primeira Guerra Mundial. Foi um banho de sangue no mundo inteiro. E durou 4 anos. Errou feio, mas feio mesmo. O Guilherme Miller, que foi um dos fundadores da Igreja Adventista, assim, do movimento depois ele saiu e ficou a Ellen White no comando. Mas o Guilherme Miller também ele errou. Ele começou a ler o livro de Ezequiel, viu que tinha 1.200 manhãs lá. Aí foi ler o livro de Daniel, viu 70 semanas de Daniel. Aí ele começava, cada ano, 7 anos, e jogava, fazia um cálculo. Aí tá, 70, desde a restauração do templo até o ungido. Então a hora que terminou o templo de 445, mais tantos anos, até a época de Jesus, e foi fazendo cálculo. Aí no final das contas ele falou, cheguei, eureka, achei. Jesus vai voltar em 1843. Você acha que... não, mas ninguém deu bola para isso. Não deu? Juntou 100 mil pessoas nos Estados Unidos. 100 mil. Ele mostrava lá, olha aqui, isso aqui eu concluí 7 anos daqui e tal. Então, aí falou, aí o pessoal reuniu, acreditou. Tinha gente que vendeu até propriedade. Jesus está voltando mesmo, que eu vou ficar com essa casa aqui, vou vender isso aqui. Vai vender a casa, vai vender dinheiro. 1843 chegou e Jesus não veio. Aí ele pegou e falou, calcula daqui, calcula dali. Falou, errei por um ano. Não é 1843, é 1844, é o ano que vem. E o povo esperou. 1844, nada. Aí ele se retirou. Ele teve a hombridade de falar, olha, gente, eu me equivoquei. Eu achei que podia calcular a volta de Jesus. Isso aí não dá, não. Mas a Ellen White, que se dizia profetisa, junto com o marido dela e outras pessoas, falou o quê? Tem 100 mil pessoas aqui. Aí eles falaram, gente, é o seguinte, depois que o Guilherme Miller saiu, eles assumiram, falaram, não. Jesus não veio em 1844 aqui na Terra, mas em 1844 Jesus veio no céu e fez a purificação do santuário celestial lá. Isso está na doutrina adventista até hoje. Professor, eu tenho um colega de trabalho, ele me relatou que na época tinha 17 anos, os pais, de cara falou, meu filho, você precisa dar aula mais não, aí ele parou de estudar, aí o pai perdeu as coisas. Graças a Deus que ele conseguiu ver a vida dele. Quando eu era adolescente, jovem, eu tenho muitos anos, estou na igreja, e todos eles na Assembleia de Deus, nunca mudei de ministério. E era comum, quando eu era adolescente, jovem, muitos irmãos, irmãs, às vezes até no púlpito, chegar pegando e falar, gente, jovem, precisa estudar não. Jesus está voltando. A gente tem que ganhar alma. Não, negócio de faculdade o quê? Muita gente não estudou. Não é que eu não cria na volta de Jesus, não. Eu sempre crio, mas esse negócio aí eu falei, gente, mas isso aí... Eu toda a vida fui estudante da Bíblia, né? Desde o início, né? Então, sempre... Aí eu falei, não via dar as dúvidas, enquanto ele não vem, eu vou estudando, né? E eu fui na contramão do pessoal da época. Eu continuei estudando, não parei. Tempos depois, os que pararam falaram, devia ter estudado.
né? Bom, muitas outras pessoas tentaram. Quando, no século XIX, o século XIX foi uma época muito fértil para a questão escatológica. Surgiu o Guilherme Miller, surgiu a Ellen White, o Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová, o Joseph Smith, dos Mormons. Foi uma época que surgiu muitas igrejas, muita coisa. Mas surgiu também a seguinte linha de pensamento. Surge o dispensacionalismo. Quem sabe o que é isso? Tem pena por 3 anos e meio de vestibulação, depois de Jesus veio, né? Pega a gente no céu. Quem sistematizou porque, na verdade, as primeiras ideias dispensacionalistas surgiram antes, mas quem sistematizou essa linha de pensamento foi esse homem aqui, J. Darby. Mas ela foi se tornar popularmente conhecida através do seguidor dele, que editou uma Bíblia com notas de rodapé. E nessa nota de rodapé estava a Bíblia Scofield. Popularizou a linha dispensacionalista. Porque, na verdade, quem formulou ela foi antes. Lá, quase na época de Lutero, tinha um padre que começou a falar em dispensação, é bem limitado. Aí depois surgiu outros, tal, mas aí o John Darby formalizou e o Scofield popularizou essa linha que você falou. Eles dividem a história da salvação, eles falam assim, em 7 eras, em 7 períodos, em 7 dispensações. Daí o nome dispensacionalismo. Né? No Brasil, é interessante que não começou com pentecostais. Esse pessoal que inicia aí, eles eram todos reformados. Eles eram membros da igreja dos irmãos, a igreja de Plymouth. E tinha uma menina também nessa época aí, segundo o Russell Shedd, ele explica aí também, há outros relatos, que havia uma menina nessa época aí também, que era meio profetisa, falava que teve uns sonhos, umas visões e tal. E aí, eles consideram. Aqui no Brasil, depois, no século XX, ela ganha muita força, principalmente entre os pentecostais, mas ela não começou com pentecostais. Aí no século XX, ela entra forte no meio pentecostal. Aqui no Brasil, na Assembleia de Deus, quem ajudou muito a popularizar ela foi o pastor Lawrence Olson, né? Lawrence Olson. Ele publicou um livro chamado Plano Divino através dos Séculos. Tem um mapa famoso, né? E um livro, Plano Divino através dos Séculos. Então, aí é divulgado. Então, ele fala o seguinte, a primeira era foi a era da inocência. Né? Vamos escrever. Inocência. Segunda era, consciência.
Esse mapa você acha ele aí na internet, tudo no famoso. Inocência, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, patriarcal. Quinta, lei. Sexta, graça. Sete dispensações. Segundo a linha dispensacionalista. Patriarcal. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e reino. Eles falam que... Mas eu estou falando em uma linha de pensamento, tá? Que tem 200 anos. O cristianismo tem 2.000 anos. Lembra só disso, tá? O cristianismo tem 2.000 anos. Essa linha de pensamento tem 200 anos. Que ela foi sistematizada. Um pouco antes, houve alguns proponentes, de forma limitada, que foram propondo alguma coisa, mas que sistematizou mesmo, foi o Derby. Sim. Aí, o mais importante é falar que Jesus vem, né? Acho que é o mais importante. Agora, se você se prender demais a uma linha só, pensamento, complicado. Bom, ela foi muito forte. Só que, nessa época, também era forte uma outra linha, que o dispensacionalismo ele não vem sozinho. O dispensacionalista, geralmente... 1800. A 1830. 1830 seria o ano mais exato, mas começa em 1800. Um outro autor que agora me fugiu a memória. Teve o outro também, junto com o Derby. Agora deu um branco aqui. Bom, quando se fala em escatologia, na verdade, existem 3 linhas de pensamento principais que estão relacionadas a eventos escatológicos. Elas se dividem quanto a eventos, né? Então, na escatologia tem um evento muito importante chamado que vai dividir muito essa questão. Isso é um evento. Tem um outro evento famosíssimo também, que é a Grande Tribulação. E outro evento que divide também a escatologia o milênio. E aí, aqui vocês já copiaram? Pode apagar? Hã? Ali? Hã? Governo humano. É, governo humano. É. Esses 3 eventos praticamente é o que faz mais que o pessoal mais se divide para interpretar eles. Então, começar de baixo para frente. O milênio. Vocês vão ver uma linha que chama milenista. Pós-milenista.
e a pré. Né? Isso em relação ao milênio. Esse pessoal aqui está dizendo o seguinte: a vinda do Senhor é após o milênio. Jesus vindo, que eles não são bem... Depois eu vou falar sobre o arrebatamento. A vinda do Senhor. A vinda do Senhor é antes do milênio, é o pré. O dispensacionalista, ele é pré-milenista. O dispensacionalista, ele é pré-milenista. Mas aí entra esses outros dois eventos. Esses dois eventos vão delimitar mais 3 linhas em relação a arrebatamento e grande tribulação, que é pré-tribulacionista. Os dois eventos vão estar aqui. Mid-tribulacionista e o outro, claro, pós-tribulacionista. O dispensacionalista, além dele ser pré-milenista, ele também é pré-tribulacionista. Eles foram amarrando. É por isso que no mapinha do plano divino através dos séculos, tá lá. Eu lembro muito do Napoleão Falcão pregar. Eu lembro de LP dele, né? Tinha LP, era de época dos discos. E ele pregar mesmo, até aqui em Uberlândia mesmo, várias vezes que vi aqui. Primeira vinda do Senhor é para a igreja. A segunda vinda do Senhor é com a igreja. Muitas vezes vi Napoleão pregar isso. Porque ele está querendo dizer, na linha que ele segue fielmente a linha dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Ele está dizendo que o arrebatamento ocorre. Só que aí, sobre arrebatamento, aí tem outro detalhe, que esse pessoal lançou uma ideia que até então era desconhecida no cristianismo, há 200 anos atrás. O que eles lançou uma ideia que você não encontra na história do cristianismo nada sobre isso. Você até encontra na história do cristianismo, muito antes deles, quem era pré-tribulacionista, quem era pós-tribulacionista. Nos pais da igreja, nos primeiros 400 anos da igreja, você vai ver alguns pais da igreja que era pré-tribulacionista e outros que era pós. Né? Não, mas é mais pré e pós. Então, muitos deles eram, você vai ver Irineu, Tertuliano e tal, são pré. Você vai ver Agostinho, pós, porque Agostinho era amilenista. Então, a linha de falar que o Senhor vem antes de um período de tribulação, isso já existia, mesmo antes do dispensacionalismo. Aí depois que veio esse negócio, 7 eras, história e tal de salvação. Mas assim, fala isso já havia. Agora, o que aconteceu que foi novidade com esse pessoal aqui? Porque eles falaram de um arrebatamento, até então não era novidade falar de um arrebatamento. Não com tanta ênfase, porque não se falava a vinda do Senhor, não falava tanto em arrebatamento até a época deles. Falava em vinda do Senhor. O arrebatamento secreto. Você pode olhar a história da igreja antes dele, você não vai ver nada sobre o arrebatamento secreto. Porque aí eles falaram, o arrebatamento, ele é secreto.
É por isso que o Napoleão pregava. A primeira vinda é para a igreja, porque é isso que ele queria dizer. Que nesse arrebatamento só a igreja vê. O mundo não vê, ele é secreto. Então ele escreveu o seguinte: Jesus vem, arrebata a igreja, começa 7 anos de perrengue aqui na terra. E tome tribulação. Enquanto isso, a igreja vai para bodas do Cordeiro no céu, e aqui na terra, tome taça do juízo. Né? 7 anos. Terminou as bodas do Cordeiro, terminou 7 períodos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de luta, tal, o anticristo na terra. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. Você já ouviu isso? Espírito só, irmão. Essa Bíblia aqui não vai ter valor nenhum na grande tribulação. O Espírito Santo não vai estar na terra. Você já ouviu essas pérolas? Ó, eu cheguei a ouvir o seguinte: olha, hoje nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Mas na grande tribulação, para ser salvo, vai ter que ser pelo seu próprio sangue. Quem já ouviu isso aí? Hoje, dentro do próprio dispensacionalismo, dentro da própria linha pré-milenista, sem mudar de linha, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, sem mudar, sem essas outras aí que eu nem entrei ainda. Isso aí foi revisto. Você pode ver os últimos escritos do próprio Antônio Gilberto. Você pode ver os maiores teólogos pentecostais que existem hoje nos Estados Unidos. Os livros que vêm sendo lançados por dispensacionalistas. Não estou falando do pessoal das outras linhas, não. Presbiteriano, não. Eles. Algumas coisas foi revisto. O que foi revisto? Não existe salvação a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus, é onipresente, ele não sai, abandona. Haverá salvação na grande tribulação. E para haver salvação, só é possível, segundo o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 16, se tiver o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem que é esse Espírito? As 2 testemunhas vão fazer milagres na terra. Eles vão fazer milagre com o poder de quem? Viu? Isso aí foi sendo revisto. Caiu por terra. Esse pensamento, pastor, de Espírito Santo ser tirado, é baseado naquela passagem da Tessalonicenses, que Paulo diz: já teve que o detém seja tirado. Essa é a passagem mais controversa que tem nos escritos paulinos. E dificílimo de interpretar. Então, tem gente que interpreta isso, mas o próprio Paulo não deu uma explicação quem que era esse que o detém. Ele, enigmaticamente, ele fala que os irmãos de Tessalônica conheciam, mas não dá explicação. Se fosse o Espírito Santo, como Paulo falou sobre o Espírito Santo tantas vezes, ele falaria que é o Espírito Santo sem ficar rodeando e falando dos mistérios. Olha, o Espírito Santo que o detém, mas ele não fala, ele só fala aquele que o detém. Então, alguns pensam que foi a lei romana, que era o próprio Império Romano. Há inúmeras interpretações. E ele fala, vocês conhecem. Mas o fato é que não tem lógica, não tem base bíblica. O Espírito Santo estava na terra na criação, esteve na terra durante o Velho Testamento, esteve durante o ministério de Jesus e vai estar até o final. Não existe salvação sem ele, o Espírito Santo, aplicar a salvação no coração da pessoa. Não existe essa salvação. Mas não seria, pastor? Hã? Você não tem o Espírito Santo na grande.
Tem o Espírito Santo, é isso que eu estou falando. Isso aí foi bobagem que falaram. Mas não seria a expressão de não haver o Espírito Santo pelo fato dele não agir como convenceu? Eles tentam falar isso, né? Ah, não, é a atuação dele. Mas ele vai atuar, ué. Ele vai atuar, vai ter salvação, vai ter milagres. Mas vai ser mais difícil, né? No caso aí, pastor, a ação do Espírito Santo não vai ser visitando igual no Antigo Testamento, não. Ele vai estar ou ele vai visitar? Pode ser. Aí eu até concordo. Isso, porque no Velho Testamento ele visitava. Hoje ele habita. Aí eu até concordo, né? Mas não dizer que ele vai sair da terra, aí é um absurdo, né? Ele é Deus. Pelo que eu já entendi, tudo é isso, que ele sobe para a igreja e depois ele visita. Ele é Deus, ele é onipresente, né? Eu só tenho que pôr na cabeça, Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Porque não abandona o ser humano, né? Não tem como. Se ele criou, ele não iria abandonar. Eu disse. Aí até que é aceitável, né? Eu entendi. Se o Espírito Santo, ele vai, supostamente, ele vai habitar, ele vai visitar, então, ele não vai estar na terra. Ele vai visitar. Se for. No Antigo Testamento ele estava na terra. Ele estava na terra, ele só ia visitar porque ele é Deus. Não só por isso. Era o Espírito Santo que atuava na natureza, que atuava sobre as pessoas. Isaías 63 fala que era o Espírito Santo que estava no meio do povo de Israel. O livro de Isaías fala o Espírito do Senhor, o Espírito Santo chega a dizer com essas palavras. Isaías 63, pode olhar lá. O que não havia era essa dispensação de todos terem esse acesso, né? Não é o derramamento, é a visitação. Parece mais tipo assim, pouco dia vai morrer todo mundo. Esse dia vai dar como último seu filho. Não vai ter água, não vai ter comida, vai ser peste. Se for assim, dá um pouco tempo, todo mundo morre. É muito controverso isso. Tem que tomar cuidado. Por outro lado, também dizem, assim, eu vi assim, que vai ser muito bom, porque para a pessoa querer aceitar a Jesus, vai ser muito difícil, porque eles vão viver, vai estar vivendo num momento muito bom, muito organizado. Bom, eu pensava de uma maneira que o Pai concluiu a obra da criação, Jesus Cristo concluiu a obra da salvação, o Espírito Santo no arrebatamento concluiu a obra da... Não. Ele continua. Ele sabe dessa maneira. Muita gente pensava assim, mas não é assim, né? Ele continua. Aqui, esse pessoal aqui já diz o seguinte: o arrebatamento é no meio da grande tribulação. É no meio. Depois dos 3 anos de paz. A hora que foi entre os piores 3 anos e meio, vem o arrebatamento. Tem um grupo desses aqui, até o Reginaldo aqui, professor do MP, segue eles, pré-ira. Né? Eles estão bem próximos do mídia tribulacionista. O Reginaldo é esse grupo aí, do pré-ira. E tem o pós, que fala o arrebatamento é após a grande tribulação. A igreja, isso aqui foi muito criticado, né? Então, havia um problema sobre escatologia no nosso meio. A igreja vai passar a grande tribulação. Isso aí. Mas tem ganhado muita força recentemente. Muita força. O que acontece? Quando a gente ia aprender sobre escatologia na igreja, era ensinada apenas uma linha, só essa. Só o dispensacionalista pré-milenista, como se não existisse outra linha de pensamento, como se os cristãos, os evangélicos, pensassem igual sobre a volta de Jesus. E nós não, estou falando nós como evangélicos, todos evangélicos, não pensamos igual sobre a volta de Jesus. Não pensamos igual. Falando como evangélico, não como assembleia, como evangélico. Nós não pensamos igual.
né? Temos pensamentos diferentes. E todos eles citam textos da Bíblia, se embasam em textos da Bíblia. Seja os irmãos que são pós-milenistas, seja os que são amilenistas, os que são midi-tribulacionistas, os que são pós-tribulacionistas, todos eles vão citar a Bíblia, vão citar textos da Bíblia. Ela concorda que a igreja vai passar na tribulação. Não tem igreja. E tá, igual ele falou ali, tá ganhando força. Mas qual que tem mais embasamento bíblico? Nós vamos explicar as três. O que a gente tem que preocupar é o seguinte. Irmãos, o arrebatamento, vamos falar sobre eventos. O arrebatamento é um evento. Quem falou sobre arrebatamento na Bíblia? Somente 2 pessoas. Só 2 pessoas. Você vai ver muito sobre a volta de Jesus, mas arrebatamento você vai ver Paulo falar. Eu ouvia falar que o arrebatamento ia ser só dos 144 mil, isso é os testemunhos de Jeová, né? Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos ler a Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar, sem a gente falar nada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 20, se eu não me engano, se a minha memória não me trai. Vamos deixar a Bíblia falar. Capítulo 4, versículo 1 Tessalonicenses. Quando fala que na grande tribulação, na tribulação, mas o pensamento do crente, na realidade, é a salvação dele, porque eu ouvindo antes da grande tribulação ou não, lá sabe ele se vai passar por esse momento. Quem achou? Não é a segunda capítulo. Não, do segundo a gente vai ler depois. Esse do arrebatamento só está em 1 Tessalonicenses 4. Acho que 16 a 20 ou 15 a 20. 16, pode ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, Porque o mesmo Senhor, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. A carta de 1 Tessalonicenses é considerada a primeira epístola que Paulo escreveu. Né? Então ele está dizendo, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de trombeta, com voz de arcanjo. Então Miguel deve ter um papel importante nesse dia. E com a trombeta de Deus. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aí vem a palavra arrebatados. Ao encontro do Senhor. Arrebatados. Por isso que eles falam rápido, né? Muita gente fala o rapto da igreja. Bom, Paulo falou sobre arrebatamento, não falou? Ele falou se é antes, durante ou depois da tribulação? Antes, durante ou depois do milênio? Também não. Ele falou que tem um arrebatamento. Existe um arrebatamento. Vai haver um arrebatamento. Quem mais falou? Ele mesmo fala também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Nós vamos ver outro registro sobre arrebatamento. O mistério, na verdade, nem todos dormirão, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É o arrebatamento aí, não é? Mas ele fala se antes, durante ou depois? Também não fala, mas fala que vai ter um arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52.
1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4. Não, Daniel fala arrebatamento, não. Existe uma outra pessoa no Novo Testamento que fala de arrebatamento. Quem é? Fora Paulo, só tem mais uma pessoa que fala em arrebatamento. Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31. Mateus, Capítulo 24, versículo 29 a 31. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. É isso mesmo? É isso mesmo. E a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Ele enviará os seus anjos com ruído do clamor de trombeta, quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade do céu. Alguém tem dúvidas se é arrebatamento? Ele enviará os seus anjos e recolherá os seus escolhidos quatro cantos da terra. Tem gente que tenta combater esse texto, fala, não, ali é para Israel. Os escolhidos ali é Israel, isso aí não é arrebatamento, não. Eu acho um absurdo essa interpretação, porque não tem nada que indique que ele está falando isso aí porque é para Israel. sobre esse versículo 30, que fala que lamentarão e verão o homem de todas as nações, todas as tribos. Aí é o quê? E todos verão. E aí? O arrebatamento da igreja é invisível, é como abrir os gaviões. A verdade é o seguinte, sabe qual que é a verdade? A Bíblia fala de um arrebatamento, e vai haver um arrebatamento. Paulo fala, Jesus fala. Mas a Bíblia não fala em lugar nenhum de um arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Eu sinto informar. Existe um arrebatamento. Paulo fala sobre ele em duas cartas, Jesus fala em um evangelho, mas em nenhum lugar na Bíblia. Pode rodar a Bíblia todinha aí. Os profetas, o Novo Testamento. Você não vai encontrar um arrebatamento secreto. Existe um arrebatamento, mas ele não é secreto. Secreto, o senhor fala sem que os outros presenciem. É a linha do Tim LaHaye. Você está lá, secreto. Vai haver um arrebatamento. Vai ser um arrebatamento. E vai ser um negócio. Vai ser um caos mesmo. Né? Vai ser. Mas aí ver Jesus não seria só os arrebatados? Depois desse arrebatamento, você imagina. Aí começa a tribulação. Não, tem o arrebatamento. O arrebatamento existe, está na Bíblia, só não é secreto. Algum lugar fala que ele é secreto aí? Não. Sabe por que eles falam que é secreto? Eles falam o seguinte, para tentar justificar. Não, é porque Jesus falou que vai vir como ladrão na noite. No abrir e fechar de olhos. Só que quando ele fala que vai vir como ladrão na noite, ele não está falando que vai ser secreto. Ele está falando para exortar para vigilância. Vigiem, porque eles não sabem quando o Filho do Homem virá. Se é meia-noite, ao meio-dia, se é ao entardecer, você não sabe. Porque se o dono da casa soubesse a hora que vinha o ladrão, ele se prepararia contra ele, mas ele não sabe. Ele está exortando para vigilância, ele não está falando de secreto. O arrebatamento é bíblico, está na Bíblia, vai acontecer. Agora, secreto eu ainda não encontrei. Talvez alguém encontre, mas eu até hoje não encontrei. E o pessoal também não encontrou, não, nos maiores teólogos hoje. Né? Infelizmente,
criou-se isso aqui. Aquela linha, Interpretou. Professor, aquela linha de raciocínio que foi vários anos lá na nossa escola bíblica, que é a segunda vinda de Cristo, duas fases distintas. Primeira fase, que só a igreja verá. A segunda fase, que ele vai descer e todo mundo verá. Essa linha de raciocínio, então, toda a vida foi da nossa escola bíblica. Eu vejo essa Segundo Jesus, não, né? Bom, quando... Eu escrevi errado aqui. O amilenista não significa que ele não crê em milênio. Eles creem no milênio realizado. Eles creem que quando Jesus veio, já iniciou o reino espiritual. O milênio é espiritual, não é um reino físico que vai haver na Terra. Já iniciou o reino espiritual de Cristo. A prisão de Satanás não é que ele seria preso, seria contido parte da sua ação de enganar as nações. Então, essa linha é interpretada pelos presbiterianos, né? Então, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, é tudo milenista. E todos os outros, né? E vários outros, né? Aquele Paulo Júnior, passou por... Tem vários. O pós-milenista tem muitos também históricos reformados que são. Esse pessoal aqui, eu tenho dificuldade com eles. E tem dificuldade aqui também. Eu tenho dificuldade aqui pelo seguinte... Dizer que a gente vive um milênio aí é meio brabo para mim, né? É que o Satanás está meio amarrado aí também, é difícil para mim engolir essa. Porque o que ele está aprontando de ruim aí, dizer que ele está amarrado, eu tenho dificuldade com aqui. Eu não dou conta, não. E eu até já tentei, mas não dei conta. Falei, esse negócio do amarrado, Satanás. Gente, se ele está... Teve um pastor que falou um negócio engraçado, falou, irmão, você está amarrado, deixa ele amarrado aí, então. Não, infelizmente, ainda não está, não. E nem nós estamos no milênio, está muito longe disso, com tanta guerra que tem no mundo, irmão. Mas eles não falam que eles falam que não é um milênio literal, né? Até nesse ponto até entendo, eles falam que é o espiritual, né? Eles vão crer no físico, né? Onde ele está? Ele é o príncipe das potestades do ar, né? As regiões celestiais, né? Hã? Mas ele é o príncipe, né? Ele não... Não. No livro de Jó, ele chega a ter acesso ali, até algumas coisas sobre Deus ali, né? No livro do Apocalipse também diz que ele vive acusante de dia e de noite. Então vai haver outra queda dele, que é essa, né? Dessas regiões que a gente não consegue ver. Que ele tem acesso ainda a algumas coisas. Isso aí vai ser... Tem certos acessos que ele tem hoje, que na grande tribulação vai cair, vai terminar. Aí, por isso que o negócio vai ficar feio na grande tribulação. É porque aí vem o texto, ai da terra dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a voz com grande fúria, procurando a quem possa tragar, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí... E aí tem algo muito misterioso, nesse ponto eu gostava do Wim Algo, do Chamado Meia-Noite, que nesse ponto ele tem uma coleção de livros sobre Apocalipse, em que Apocalipse 12, a hora que depois da queda dele, aí fala, olha, e o diabo colocou seus pés sobre a areia da praia do mar. Isso 12, 18. Principalmente na Bíblia revista e atualizada. Ela é melhor nesse sentido que a corrigida. 18. Se for atualizada, é melhor. E aí 13:1, lembrando que a Bíblia era... 13:1 fala, e vi emergir, depois que o diabo pôs os pés na areia, à frente ao mar, e vi emergir... Aí ele fala, e vi, 13:1, e vi emergir do mar uma besta, com 10 chifres. Tá? Então significa o quê? Que é a última grande incorporação
mediúnica, né, do diabo será aí, né? Um homem que vai surgir aí totalmente possuído pelo diabo, que a humanidade até hoje não viu. Já viu homens horríveis, bárbaros, terríveis, mas o que ela ainda vai ver, ela ainda não viu. Hã? Quando essas visões de João sobre essa visão muito doida aqui, o senhor pensa ali? Hã? Porque o mar é as nações, terra geralmente é a Palestina. São duas bestas. São duas. Um é um líder político, outro é um líder religioso. São duas. É provável, eu creio, que um deles, o Jack Howard, escreveu, ele é dispensacionalista, escreveu um dicionário de escatologia grosso, assim. Ele também segue essa linha, que ele acredita que a besta da terra é um judeu. É um judeu. Por quê? Para Israel aceitar o Messias, uma das bestas tem que ser judeu. Ele não ia aceitar o Messias se ele não fosse judeu. Quem que foi Karl Marx? Judeu. Criador do comunismo. Judeu. Quem que foi Freud? Judeu. Quem que foi Einstein? Judeu. Um dos pais da bomba atômica. Não é que todo judeu não é religioso, não. Tem judeu que é ateu de tudo, não crê nada. Tem judeu que não é religioso, é judeu secular. Silvio Santos, esse é o nome artístico dele. O nome dele é Cenoura Bravanel, era, né? Cenoura Bravanel, judeu. José Safra, dono do Banco Safra, judeu. Os maiores banqueiros do mundo são judeus. Os donos das maiores relojarias em Nova York, Estados Unidos, são judeus. Tem tanto judeu nos Estados Unidos quanto em Israel. A maior população de judeus fora de Israel está nos Estados Unidos. Eles influenciam com lobby fortemente a política americana. São Paulo, né? São Paulo tem quase que um bairro deles também, assim como tem de árabes também. Um líder político. Brasil está fora. Você deve ser judeu. Então, um vai surgir das nações, ele pode surgir de qualquer lugar do mundo, ninguém sabe onde ele vai surgir, não. Ele vai vir do mar, ele vai vir do mar das nações. Ele não vai ser um monstro no início, não. Ele é um dragão, mas fala como um cordeiro. Ele vai conquistar o mundo inteiro. Ele vai falar como político nunca nenhum falou. O povo vai olhar e falar, esse é o Messias. Mas na realidade, quando for a época dele se manifestar, eu não sei quando, né? Se for daqui a alguns anos, ele já está vivo por aí, né? Mas se for, a gente não sabe, né? Quando que o Senhor Jesus vai vir? Escreveu mais fácil, mais claro, escrever tão pequenininho. Nós vamos fazer uma pergunta porque já falou, você vai dar antes, né? Agora já no século XXI. E quando ele surgir, ele vai enganar. Por que ele vai enganar? Porque o dragão vai dar seu poder a ele. É o dragão. É a trindade satânica, né? O dragão, a besta e o falso profeta. Já surgiu muitos. João fala de anticristos no plural. Ele não sabe quando é o arrebatamento. João fala, o espírito do anticristo já está aí, e já muitos anticristos têm se levantado. Aí durante a história da igreja, você vai ver pessoas que realmente eram verdadeiros anticristos. Mas os verdadeiros anticristos, infelizmente, não surgiu no meio político. Os maiores anticristos surgiu foi no meio religioso. Porque anticristo, Jim Jones, que era chamado o pastor do diabo, em 1978 levou 912 pessoas a cometer suicídio nas Guianas. Isso é o espírito do anticristo.
Mas eu sei que ela ali lá de Israel, lá, ela fala dos bezerros, eles estão até prontos lá. Eu nunca vi isso aí. Então, eu fico. Não. Escatologia de reportagem para mim. Isso. Eu recentemente, foi um evento da Pai do século 2021, aquilo é verdade. Que puseram lá uma besta na praça da ONU. Olha, por dados oficiais eu não vi nada sobre isso aí. A gente tem que tomar cuidado com a internet hoje. Sempre veja se tem fonte. Olha se tem fonte a notícia. Porque tem coisa que circula em WhatsApp aí que não é brincadeira. Aí você vai olhar e fala, cadê a fonte? Não tem fonte. É uma enganação que tem. Sempre houve os anti. Quem que Balaão era? O anti-Moisés. Balaão era o anti-Moisés. E se infiltrou no meio do povo de Israel. Isso aí que é pior. E aí Jesus, quando manda João escrever as 7 igrejas, fala, ó, cuidado aí, ô igreja, com a doutrina de Balaão que vocês estão aí. Quem que era Balaão? Um bruxo, um mago, ganhava dinheiro para fazer maldade para as pessoas, foi contratado por um rei para amaldiçoar Israel, quando ele foi amaldiçoado, Deus não permitiu. Transformava a maldição em bênção. Mas o homem era tão maligno, gostava tanto do dinheiro, da avareza, a Bíblia diz que ele queria o prêmio, quer dizer, ele queria a grana. Ele falou, eu não posso fazer maldição que Deus transforma em bênção, então eu vou fazer outra coisa. Aí o que ele fez foi horrível. Ele se infiltrou no meio de Israel, e o povo, irmão, negócio de profecia não é brincadeira, não. Que o povo cai igual patinho na lagoa, não é de hoje. Eu fico imaginando o povo de Israel lá, Números 31, fala lá do estrago que ele fez em Israel. Eu imagino que sem Moisés, sem o pastor Moisés saber, que sempre essas pessoas, eles costumam agir na surdina. O pastor costuma ser o último a saber, é igual a história de traição. Mas eles ganham o povo. Eles ganham o povo numa facilidade fantástica. Eu imagino que era o seguinte, chegava um irmão, hoje o culto é na tenda lá do irmão Tomás, vai estar o ex-feiticeiro Balaão, vai dar o testemunho de lá. Ah, irmão, isso aí lotar. Vamos vir, Balaão. Ei, irmãos, eu fui contratado para amaldiçoar vocês, mas Deus fez até a minha mula falar. O testemunho dele era poderoso, o povo dava aleluia. Oh, glória! Só que aí vem a sutileza dele. Olha, gente, deixa eu falar para vocês aqui. Agora era o perigo. Essa lei de vocês aí, ela está um pouco obsoleta. Olha, eu estou vendo aí os rapazes, o pessoal aqui, está atrás de uns casamentos aí, de umas namoradas. Ali, ó, na Moab, tem umas meninas bonitas ali. E não tem problema elas terem a religião delas, não. Fiquem à vontade, vão lá, aproveitem a vida. E a hora que a Bíblia diz que a hora que foi ver, tinha homens até casados, envolvidos com essas moabitas, já tinham filhos com elas, foi um estrago. E a hora que Moisés soube, mandou descer a espada em todo mundo. Teve que devolver, e a Bíblia diz que morreu vários a espada, e entre os mortos, Balaão, filho de Beor. E aí Jesus vai pegar lá no Apocalipse e falar, cuidado com a doutrina do Balaão. Que ele parece profeta, mas ele não é profeta. Ele parece que tem um testemunho poderoso, mas no final ele vem com a sutileza dele. O anticristo não vai ter cara de anticristo. Você fica vendo filme de terror aí, a profecia.
Ele vai ter lá um sinal estranho na testa, todo mundo, não, o anticristo. Pelo contrário, ele não vai parecer anticristo. O falso profeta não parece falso profeta. Ele parece verdadeiro. O profeta